Irmãos, graças a todos. Assumir essa tribuna para ministrar a palavra de Deus é sempre um privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande, né? Especialmente quando a gente tem assim, na retaguarda, o nosso bispo, né? Eu dizia para minha esposa, tomara que ele esteja visitando alguma igreja hoje. Mas a gente sabe que todos nós, como servos de Deus, subimos sempre à casa do Senhor com esse propósito de adorá-lo em reconhecimento ao seu ser, tributando a Ele o louvor e a glória que lhe é própria, que lhe é devida. Mas como povo de Deus a gente precisa crescer. A gente está no ano do crescimento. Hoje, seminário de crescimento espiritual, eu quero falar crescendo na salvação em Cristo, ou recebida em Cristo. Para isso eu quero que você comigo abra sua Bíblia na epístola de Paulo aos Filipenses. Vamos meditar nesse aspecto, nesse sentido aqui hoje. Aos Filipenses, capítulo 3, eu quero ler do 7 até o 14, 8 versículos. Diz assim o texto sagrado: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos desse texto sagrado, dentre muitos outros que a gente poderia ler aqui esta noite, para pensarmos um pouco sobre o crescimento na salvação, que já temos em Cristo Jesus. Mas esse texto, de muitos outros, é um texto muito claro, objetivo, direto, muito explicativo. E certamente todos nós cristãos, servos do Senhor, que já temos uma certa caminhada na jornada da fé, sendo instruídos, orientados, devidamente conduzidos pelos nossos líderes e pastores, desde os nossos primeiros passos da fé, já temos a consciência de que a salvação é algo que é, mas também está sendo. Veja que a minha ideia aqui é crescendo na salvação. E a maioria daqueles que começam na carreira cristã, até exemplificado por algumas parábolas de Jesus, se não algumas pelo menos, mas enfaticamente aquela dos 4 tipos de terreno, ou a parábola do semeador. Apenas 25% daquilo lá, da semente, frutificou.
E mesmo naqueles 25% de frutificação, pastor Jonas, teve um escalonamento de 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. A igreja do Senhor Jesus foi instituída por Cristo e constituída pelo Espírito Santo para ser essa agência onde os salvos se reúnem para se edificarem mutuamente, proclamarem o Evangelho e crescerem constantemente na salvação que nós recebemos de Cristo Jesus. Isso é tão forte que nessa mesma carta, volta uma página aí, capítulo 2 e 12. 2 e versículo 12, todos sabem disso. E vou ler o 13, que a ideia fica completa, diz-os assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, tanto, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E o 13 vai dizer, porque Deus é o que opera em nós, tanto querer, eu penso que esse verbo querer está se referindo a esse desejo quanto ao desenvolvimento e o crescimento da salvação, como a efetiva realização. Porque nós estamos na salvação. Tudo quanto fora necessário para que a salvação fosse possibilitada, causada, trazida, já foi cumprido em Cristo. É graça, e nós cantamos hoje. Confesso que eu me alegrei quando a maestrina Elza convidou-nos a cantar aqui, tanto o hino 79 quanto o hino 205. É a graça de Deus. É a graça. Mas com quanta salvação, no que concerne à aquisição, à propiciação, ao ato de recebê-la, é simplesmente graça. Esta graça, uma vez que eu e você, alcançados por Cristo, pelo Evangelho, e trazidos então para a salvação, essa graça não abre mão, não dispensa o empenho, o esforço, para que esse crescimento efetivamente aconteça. Obviamente, até o crescimento não vem por nosso esforço meramente humano, porque a própria graça já habitando em nós, e o fato de estarmos na salvação, é que nos dá esse potencial, esse poder de crescimento. Mas, introdutoriamente, a gente precisa entender, e todos nós, se não todos, a maioria de nós sabemos, que isso não se dá, ou esse crescimento não se dá sem a nossa participação, nosso envolvimento. Não é? Porque está dito aqui, desenvolvei a vossa. O verbo desenvolver aqui, parece não, está na voz ativa e vem seguido de um pronome possessivo. Já é nossa salvação. É vossa, está aí. Já é posse, Deus já nos deu a salvação. Estamos nela. Não é? Em Cristo não há mais condenação, aleluia, porque a graça do Senhor superabundantemente foi jorrada, derramada, e nós fomos alcançados pelo Evangelho, à medida que nós abrimos os nossos ouvidos e o coração a Ele, e esse meu espírito, conforme Efésios 2, olha, gerou fé no nosso coração, e nessa fé nós somos alcançados, trazidos, estamos na salvação. Agora precisa entender que essa salvação, embora é fato hoje, eu sou salvo hoje, você é salvo hoje, desde que você está em Cristo, você é salvo, mas você ainda está sendo. É preciso que haja um constante desenvolvimento.
É isso que nós vamos pensar um pouquinho aqui, amém? Que é o ano do crescimento, amém? Crescimento espiritual. Eu penso que uma das áreas que a gente precisa também crescer, e nós já temos falado, temos ouvido aqui nessa tribuna, em outros lugares, do crescimento da igreja na sua dimensão expansiva, do crescimento da igreja no que concerne o número, a quantidade, a qualidade. Mas nós vamos pensar também que cada um de nós, individual e pessoalmente, precisamos crescer para que esse crescimento pessoal na salvação reflita na comunidade como um todo, não é? Ninguém pode cobrar, aqui tem muitos psicopedagogos, pedagogos, professores, ninguém pode cobrar de um jardim de infância, por mais que ele funcione adequadamente enquanto método didático, pedagógico e de aprendizado, o mesmo comportamento de uma classe de adultos. Então, se a igreja, cada um de nós na igreja, eu e você, não crescemos também pessoalmente, individualmente nessa salvação, de alguma forma, em alguma medida, isso vai refletir na coletividade. Amém? Graças a Deus que a igreja é uma família e todos os dias está nascendo filhos de Deus aqui, né? E os adultos vão conduzindo, e aqueles mais maduros vão orientando, e eles passam e vão crescendo paulatinamente. Mas a comunidade como um todo, a igreja, precisa ser constituída de crentes que sejam maduros na fé, que cresçam na salvação. E aí, Paulo vai nos dar algumas orientações aqui. Primeira delas, crescer na salvação que recebemos em Cristo depende da consciência que é preciso abrir mão de algo, de alguma coisa, perder alguma coisa para ganhar algo melhor. Claro que nesse contexto aqui, do capítulo 3, Paulo está falando, e até começa esse capítulo 3 com uma fraseologia muito forte, chamando de cães. Os judaizantes, que se apegavam muito à lei, o legalismo, o cerimonialismo antigo da lei, imaginando poder alcançar a justiça salvífica e, por conseguinte, o crescimento na salvação, via o que faziam. Via pela voga da prática dos preceitos da lei. Eu disse, não. Tem gente que se orgulha. Quero dizer para vocês que eu também sou israelita, da tribo de Benjamim. Aliás, o nome dele, Saulo, era em certo sentido homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, que era também da mesma tribo dele. Depois botaram o nome grego nele, que ele era um evangelista, um apóstolo para os gentios, chamaram-no então de Paulo. Ele disse, mas eu reputei isso tudo como perda, meus queridos irmãos. Enquanto no contexto aqui Paulo esteja falando desta compreensão, eu quero aplicar isso aqui para os nossos dias, chamando a atenção para o seguinte: se nós desejamos e precisamos desejar, mais do que desejar, querer, buscar o crescimento da salvação, a gente tem que entender que não dá para ganhar os dois mundos. Foi Tiago quem disse, né, que aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. A gente precisa efetivamente abandonar o mundo. Vamos para os Hebreus, capítulo de número 6, 11 melhor, aos Hebreus 11. Tem um versículo aqui, aliás, 2, 3 versículos, sempre me chamou a atenção. Por exemplo, o versículo de número 23 e 24. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses. Lá em Êxodo não diz quantos meses os pais o esconderam, mas aqui está dizendo, por 3 meses. O esconderam. Foi escondido por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, agora sim,
já homem feito, adulto, como senhor de suas decisões, convicto de seu destino. O que é que vai dizer aí? Moisés, sendo já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja esse verbo recusar aqui. Foi uma decisão muito pessoal, dar as costas para ganhar. Amém? É o que Paulo está dizendo, eu abri mão. Eu reputei como perda. Eu sei que a justiça, a salvação, essa justiça que me faz apto na salvação, vem pela fé em Cristo Jesus. E diz aqui, olha, o texto é muito contundente quando diz, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo usufruir prazeres transitórios do pecado, e tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, e do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa pela fé. Tem um verbo muito forte aqui, abandonou. Outra versão vai dizer, deixou a Almeida corrigida. O que o Espírito está dizendo? Que não há como efetivamente crescer na salvação recebida por graça e misericórdia do Senhor, se eu não dar as costas e deixar o Egito para trás. Não é? O verbo abandonar aqui, a gente sabe, está conjugado na terceira pessoa do singular, pretérito perfeito. Ele abandonou. O tempo verbal no original chama aoristo perfeito. Abandonou para nunca mais voltar. É igual aquela história, né? Queimou todas as pontes, não tem como retornar. A gente tem que entender isso. Perder, abrir mão, porque estar na salvação, naturalmente, por si só, já implica que não estamos mais no mundo, e não podemos estar porque quem está em Cristo e na salvação, já saiu de lá, né? Não pode estar lá, então tem que reputar tudo aquilo como perda, para ganhar a Cristo Jesus, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Mas voltando ao texto de Filipenses, Paulo vai dizer algo mais aqui. É preciso, nessa dinâmica, entender que se abre mão de algo, reputando como perda, é preciso entender o que eu ganho, qual é o objeto do meu ganho. Vamos voltar ao texto. Está dito aqui, ó, versículo 8 e 9. Me acompanhe aí na sua Bíblia aí. Diz assim, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, como adubo, para que possa ganhar a Cristo. Qual é a definição, a percepção de Paulo aqui nesse processo de crescimento? Que não adianta não fazer algo e continuar sem fazer nada. Abre mão de algo sem ganhar Cristo. Já observou isso? Eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, por ossos do ofício até. E já parei algumas vezes, especialmente no Novo Testamento, para verificar que todas as vezes que a Bíblia dá um mandamento negativo, não faças tal, ela põe de imediato um mandamento positivo. Porque não adianta não se embriagar com o vinho e continuar vazio, é preciso encher-se do Espírito. Né? Não adianta abandonar e afastar-se do mal, mas é preciso fazer o bem. Aos Colossenses e também aos Efésios, Paulo fala, não adianta despir-nos do velho homem, sem nos revestirmos do novo.
É preciso ter essa percepção. É verdade que essa percepção também vem por esse crescimento na salvação, pela compreensão da natureza dessa salvação. Eu abro mão, eu perco. E olha bem que Paulo tinha consciência que era perda. Agora, só gasta muito, só investe muito, quem sabe o valor do objeto do investimento, né? Ninguém investe tanto, né, pastor Ricardo? Ninguém vende tudo para adquirir a grande pérola, se ele não tem consciência do quanto vale a pérola. Jesus, a salvação é a nossa pérola de grande valor. Em nome de Jesus, vamos vender tudo, vale a pena. Perca tudo que for necessário em termos de prazeres mundanos e alegrias fugazes da vida, vaidades outras, mas tenha em foco e bem perceptível o que você vai ganhar, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome do nosso amado Salvador. E aí eu quero ir com os amados irmãos para a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E se a gente fosse ler todo um parágrafo aqui que não tem um ponto final. Mas o Espírito Santo, através de Pedro, está dizendo: visto como o seu divino poder nos deu tudo. Que coisa maravilhosa. Deu tudo. Falta nada nele. Nele nós estamos completos. Nele a minha alma precisa estar satisfeita, plenamente satisfeita. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Piedade é a vida religiosa, a vida cristã, a vida de reverência. Pelo conhecimento, como é que a palavra é adiante? É daquilo ou daquele? Daquele. Então o conhecimento é relacional. Tem um ramo da igreja, em alguns continentes até, neste mundo afora. E nesse país, alguns bolsões. Embora, pastor Ney, tendo muito conhecimento da teologia, e ele é positivo, perdeu de vista. Quem imaginou que esse conhecimento de crescer, esse ganho de Cristo é meramente teórico, intelectualizado, frio. Não. Esse conhecimento é relacional. Todas as vezes que eu dobro os joelhos aqui, ou na minha casa, andando pela rua, orando, eu estou em sintonia com o Senhor, e eu sinto Cristo presente. Ele não é um Deus distante, não é alheio, não está lá, simplesmente na sua inacessibilidade, assentado no trono da sua majestade. Ele é Deus presente, é Deus conosco, é Emmanuel. Ele disse: eis que eu estou convosco. Ele não falou estarei, estou convosco, como estou agora, estou todos os dias, até os séculos acabarem. A excelência desse conhecimento é conhecer quem é Cristo. Sabe por que muitos de nós ainda, às vezes, patinamos no crescimento espiritual? Investimos pouco nesse avanço, avançamos tão lentamente às vezes, é porque a gente ainda não fez essa, ou não alcançou essa percepção, que é preciso perder sim, mas perder com a percepção do ganho. E qual é o ganho? A excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há uma terceira questão, eu falo uma quarta e encerro em minutos. Essa salvação que nós alcançamos pela fé, voltando ao texto aos Filipenses 3, ela resulta da graciosa e soberana graça, do ato soberano e gracioso de Deus. Mas, meus amados irmãos, como família de Deus, como servos do Senhor, precisamos entender que conquanto a salvação seja um ato que a gente alcança pela fé,
pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, ela é também um processo, um desenvolvimento. Eu preciso crescer nela. Amém? Senão Paulo não falaria aqui. A salvação é então um ato realizado por Deus, em intenso amor divino, pela sua graça e realizado em favor do crente, que deposita sua fé em Cristo e sua obra redentora. Eu gosto disso, porque veja bem, é para o crente, entre o ato de vontade da fé, e esse lado que eu falei agora intelectualizado, e eu não estou fazendo uma crítica aqui, estou apenas tentando trazer para elucidar melhor, para ver se a gente compreende melhor. Esse lado mais intelectualizado, mais teórico, e olha que eu leio, tenho lido também disto, e estou lendo agora lá na minha mesa a biografia do João Calvino. Mas de repente, certas compreensões dificultam para algumas pessoas esse crescimento. Jesus Cristo, eu não posso aceitar a morte seletiva de Jesus. Tem dificuldade nisso. E eu entendo também honestamente que se a gente for buscar textos da Bíblia e for meramente biblicista no que concerne a letra, isolada da amplitude da revelação de Deus, tanto A quanto B se justifica. Agora, parece que aqui é o crente, né? Eu gostei muito da afirmação da sua lição que eu aprendi na reunião aqui, que eu não sabia. E fui analisar lá no texto original, que a Bíblia nunca afirmou que a mulher tem que ser submissa ao homem. E é verdade. A Bíblia não manda que mulher seja submissa ao homem. Manda que a esposa, o bispo ensinou aqui na reunião. E eu captei sua mensagem, reverendo. E eu energizei minha mente com aquela expressão. Captei. Você sabe, irmão, isso é fato. Assim como a submissão é imposta à esposa, e não porque é mulher. É claro que a esposa é mulher, mas em função de ser esposa, não por ser gênero mulher. E aqui a salvação é para crente. É para quem tem fé. Não é? A gente parece até que aquele texto mais citado, e eu cito e nós citamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Parece que esse pronome nele exerce uma força de atração poderosa, né? Nele. Então somente nele. Mas entre um ato, como é que é um ato de crer forçado? Como é que tem graça, favor imerecido por decreto? Não, se é obrigado a aceitar meu presente. Não, presente eu aceito se eu quiser, ué. Como é que tem graça imposta? E é o crente. O elemento que distingue aqui, é se eu sou crente, se eu exercito fé. Não é? É ato soberano de Deus, graciosa e bendita misericórdia dele em favor do homem, e que não merece, evidentemente, mas que aí eu estendo as mãos vazias, curvo diante dele, eu reconheço como meu Salvador e Senhor. E aí está isso aqui no texto. Olha como é que Paulo falou, olha, e na verdade também tenho por perda todas as coisas. Parece que ele quer dizer, além daquelas oriundas da minha prática de farisaísmo judaico, mas outras coisas, todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, ele usa um pronome possessivo, meu Senhor. John MacArthur e outros pregadores americanos, John MacArthur é um pouco radical em algumas questões com relação ao pentecostalismo, inclusive, mas ele levantou um movimento na América chamado Salvação pelo Senhorio. Que houve uma onda de que apenas uma acessibilidade intelectual acerca de Jesus, aí passou-se a contar
as milhares de decisões como se fossem automaticamente conversões. E pelo que está escrito nas Escrituras, vamos aos Romanos capítulo 10. A salvação, além do crer, depende do submeter ao senhorio de Cristo. Versículo 9 e 10. A saber, aliás, vamos ler o 8, está falando dessa palavra, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso que eu acho que Paulo incluiu aqui. Ele é meu Salvador, eu quero a excelência desse conhecimento, mas eu preciso submeter a Ele como meu Senhor. Meu Senhor. Bom, encerrando nessa quarta aplicação, que esse texto nos coloca, aí esse efetivo desenvolvimento, crescimento na salvação, de modo bem prático, ele precisa achar em mim e você pelo menos 4 atitudes das quais não podemos abrir mão. Primeira delas, nutrimos na nossa vida, na nossa alma, um senso de santa insatisfação. É perigoso quando nós, a despeito do desenvolvimento alcançado, das bênçãos usufruídas, da caminhada longa na fé, nós vivemos sempre de salto alto. O que Paulo falou? Quanto a mim. Eu gosto que nesse texto do capítulo 3 de aos Filipenses, Paulo sempre chama os verbos para a primeira pessoa do singular. Eu me comigo, né? Quanto a mim. Nós vamos estagnar nesse crescimento, ou inviabilizar esse crescimento até, ou minimizar esse crescimento, se eu não deixar que se eu não alimentar aqui na alma esse sentimento de santa insatisfação. Eu não cheguei lá, eu não estou lá. E aí eu preciso fazer uma colocação, eu não diria contundente, mas quem sabe é. Pelos anos de fé, que, por exemplo, eu tenho, pela jornada da fé, pelo envolvimento com o sagrado, se eu não tiver cuidado, lenta e sutilmente, eu vou achando que eu já sou o cara. A lição de domingo que a bispa ensinou aqui, né? O mito do Narciso lá. E quem se embriaga de si mesmo vai morrer igual o Narciso mesmo. Não é? A gente pensa, não, eu já sou, eu... Não, irmão, nenhum de nós aqui somos. Veja aqui que não era um crente como Enoque, e não, era o apóstolo Paulo, que honesta e objetivamente, escrevendo para a igreja, uma igreja que ele fundara, ele diz, quanto a mim, gente, eu não julgo que tenha alcançado a perfeição, uma coisa eu faço. O que Paulo está dizendo? Quem imagina que fechou a porta para ser mais, não é? Por que a gente vem todos os dias ao culto? Vem à casa de Deus, porque o nosso espírito, nossa alma, se estivermos efetivamente na salvação, ela tem esse senso de necessidade de crescimento. Eu preciso ir. Eu tenho essa necessidade. O meu espírito clama por isso. Minha alma roga por isso. E aí esse cristianismo de espírito triunfalista que graçou por esse mundo afora, o sujeito imagina que só porque ele tem um reteté e dá uns 3 tapas no púlpito, ele já é o bambambam. Ele não quer ter pastor, ele não vem à escola dominical, ele não é aluno, ele não cresce, ele não lê a Bíblia, ele não participa de oração, ele não pede oração aos outros, porque falta esse senso de santa
insatisfação que teve Paulo? Amém? Vamos pedir ao Espírito Santo esta noite que derrame em nosso coração essa consciência. E é bom de vez em quando tomar uma dosezinha daquele remedinho chamado desconfiômetro, Simancol, e dar uma avaliada. Eu não cheguei, tem na minha vida que eu preciso mais. Deus, dá-me mais desta graça e desse espírito e desse anelo, desse crescimento. Mas há uma segunda atitude aqui. Envolvermos pessoalmente nesse crescimento na salvação. Nós nos ajudamos mutuamente, graças a Deus. Eu estava aqui nesse breve momento de oração e meditando sobre isso, fertilizando a minha mente e louvando a Deus pela existência da igreja. Oh, papai, nós aqui nos ajudamos mutuamente, né? Ontem eu liguei para o pastor Carmelito, na ceia aqui, bispo, recebemos um bilhete aqui, nós nem quis passar para o senhor, na última hora, uma família aqui da nossa sede, a irmã já chegando ao 9º mês de gravidez, deu eclâmpsia. E aí, aquele risco terrível, o esposo veio e nós oramos, e ontem eu liguei para o pastor Carmelito. Ele incluía ele aqui, o nome dela e dele aqui na oração. Agora, à tardinha, quase saindo para o culto, ele liga lá: ô pastor, agradece lá a igreja. A minha filha nasceu, minha esposa está bem, tem nada de eclâmpsia, né? E eu estou feliz, agradece a igreja. Isso pastor, não desvaloriza a comunidade da fé. Você precisa amar, nós precisamos amar mais a igreja, nos sentimos parte dela, valorizá-la, a igreja como o corpo de Cristo. Só que esse crescimento é pessoal. Fiquem em pé, todos vocês. Paulo falou: quanto a mim, eu não julgo, eu que prossigo, eu avanço. Isso é pessoal. Ele não espera, ele não escora no outrem. Ele não depende apenas e conta tão somente com a força e a oração dos outros. Ele faz. Ele não disse aqui: uma coisa eu faço. Terceira atitude: ter intensa dedicação. Eu acho extraordinário, porque Jesus um dia falou assim para os discípulos: porfiai por entrar pela porta estreita, que espaçosa é a porta, lá que é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas entre pela porta estreita, mas para entrar lá, você tem que porfiar. Eu fui olhar lá no dicionário do texto original do Novo Testamento, o Koiné pôs o verbo lá, agonizomai, de onde vem a nossa palavra agonia, bispa, angústia. Eu fui buscar a raiz do agonizomai, sabe o que é o significado? Concentre toda a sua atenção, no sentido de conseguir entrar, porque só aqueles que se dedicam vão passar para lá. Agora, essa dedicação está diretamente ligada à percepção do valor do prêmio. Tem uma coroa, irmão, tem um galardão. Vale a pena. Não se encante muito com este mundo, não. Abra mão, vai perdendo. A gente vai perdendo, mas vai ganhando muito mais na fé em Cristo Jesus. Nós estamos prosseguindo para alcançar o grande prêmio. Aleluia. Eu estava lendo até para ministrar aqui, no sábado, aqui na oração com a turma do pastor José Vieira, sobre a grande festa das bodas do Cordeiro. Que coisa extraordinária. Que coisa linda. A igreja vai estar lá. Miríades e miríades, milhões e milhões de salvos de todas as línguas, tribos e nações estarão diante do trono. Ei, aleluia, aleluia. O céu não vai deletar da sua mente, sua memória, e nem, quem sabe, as suas tristezas, mas o céu será tão extraordinariamente maravilhoso, que toda luta e perda aqui
vai ficar uma lembrança opaca no passado da sua vida. Então vale a pena, dediquemos, avancemos, prossigamos. A trombeta está para soar, e a igreja será chamada ao lar eternal. E então, com o Cordeiro de Deus, nós celebraremos a vitória final. Pai querido, tua igreja aqui reunida mais uma vez, com a alma dilatada, coração aquecido pela consciência da sua presença, seu Espírito bendito que habita esta igreja e comunica a ela as verdades da sua palavra, está nutrindo a nossa alma com esse alimento espiritual. E como igreja peregrina, como igreja jornadiante, como igreja transeunte, nós estamos indo rumo ao lar celestial, crescendo nessa salvação aqui e agora, para que naquele dia nós possamos estar diante do Senhor em pleno gozo, alegria indizível, onde não haverá mais dor, nem morte, nem angústia, onde a morte nunca mais estenderá sua sombra maldita sobre os vencedores, e lá nós estaremos permanentemente com o Senhor, a fonte eterna de vida. Obrigado por tudo. Nós oramos. Amém. Gente,